Você já se perguntou o que acontece quando descobrimos que as pessoas que mais amamos nos veem como um obstáculo descartável? Eu descobri numa terça-feira qualquer, aos 68 anos, que minha família havia me transformado numa ATM com pernas. E sabe o que é pior que ser roubada? É perceber que quem te rouba acha que você é burra demais para descobrir. Meu nome é Maria do Carmo Reis. Durante 42 anos, fui esposa do Geraldo, um homem que construiu um pequeno império de terrenos em Ribeirão Preto, comprando lotes baratos nos anos 70 e 80. Depois que ele morreu, há 5 anos, me tornei aquela viúva que todo mundo acha que não entende nada de dinheiro, que precisa ser cuidada pelos filhos mais espertos. A verdade é que eu deixei eles pensarem isso. Era mais fácil fingir que não entendia quando o Robson explicava sobre Pix, sobre aplicativos bancários, sobre essas tecnologias modernas. Era mais cômodo ser a vovó bobinha que só sabia fazer bolo de fubá e rezar o terço. Pelo menos era até descobrir que essa bobice estava custando R$120 mil da minha aposentadoria. Mas deixe eu contar direito essa história. Deixe eu explicar como uma velhinha que não entende nada virou dona da situação e transformou a vida de quem pensava que era mais esperto que ela. Porque, querido, tem coisa que a idade ensina que universidade nenhuma consegue. E uma dessas coisas é que quem subestima a experiência de uma mulher que sobreviveu a décadas de machismo brasileiro está cavando a própria cova. A Jéssica nunca me respeitou de verdade. Desde que casou com meu filho, há 8 anos, sempre me tratou com aquela educação forçada de nora que tolera a sogra porque não tem escolha. Sorrisinhos falsos quando eu chegava na casa deles, olhares de impaciência quando eu demorava para entender alguma coisa, comentários ácidos disfarçados de brincadeira sobre a geração que não consegue acompanhar os tempos modernos. Durante anos, engoli calada. Afinal, ela era bonita, 15 anos mais nova que meu filho, e eu não queria ser aquela sogra encrenqueira que destrói casamentos. Preferi ser a vovó disponível para tudo, emprestar dinheiro quando o salão dela estava apertado, cuidar da casa quando eles viajavam, fingir que não via as caras feias quando eu chegava sem avisar. O que eu não sabia é que toda essa minha disponibilidade estava sendo interpretada como fraqueza, que minha generosidade estava sendo vista como estupidez, que cada real que eu emprestava para ajudar a família era mais um tijolo na construção do desprezo que eles sentiam por mim. Se você me encontrasse na rua naquela manhã de março, veria exatamente o que todo mundo via. Uma senhora de cabelos grisalhos, 1,60 m de altura, sempre com uma bolsa de couro marrom pendurada no braço e tênis ortopédico nos pés. Veria a aposentada que caminha no quarteirão todas as manhãs, cumprimentando os vizinhos, que compra verduras na feira do seu Joaquim e que nunca esquece de levar flores no túmulo do marido todo domingo. Morando sozinha numa casa de 3 quartos, na Rua Prudente de Moraes, no centro de Ribeirão Preto, eu representava perfeitamente o papel da viúva independente, mas inofensiva. A casa, construída nos anos 80 pelo Geraldo, era o tipo de residência classe média que passa despercebida. Portão azul, jardim pequeno, mas bem cuidado, uma garagem que nunca foi usada porque eu nunca aprendi a dirigir. Por dentro, tudo arrumado com o capricho de quem tem tempo e poucos afazeres. Cortinas de renda que eu mesma bordei, móveis de madeira escura que duraram décadas, fotografias de família espalhadas pela sala mostrando momentos mais felizes. A geladeira sempre cheia, porque eu não conseguia cozinhar para uma pessoa só. O telefone fixo na mesinha da sala, porque celular era coisa complicada demais para minha idade. Pelo menos era essa a versão que eu vendia para todo mundo, incluindo minha própria família. Na realidade, eu sabia exatamente quanto dinheiro tinha na conta, conhecia cada centavo da aposentadoria e tinha decorado todos os extratos bancários dos últimos 5 anos. Sabia que os terrenos que o Geraldo deixou valiam muito mais do que qualquer um imaginava, porque acompanhava o crescimento do bairro e as valorizações imobiliárias através dos classificados do jornal. Mas era mais conveniente para todo mundo me ver como a vovó que não tinha cabeça para essas coisas. Assim o Robson podia se sentir o filho responsável que cuidava das finanças da mãe. A Jéssica podia fingir que me tolerava por pena,
e eu podia observar tudo sem ser vista como uma ameaça. O relacionamento com meu filho sempre foi complicado desde que o pai morreu. O Robson, aos 42 anos, trabalhava numa concessionária de carros e ganhava bem, mas não o suficiente para sustentar o padrão de vida que a esposa queria. Casa grande, carro novo, salão de beleza próprio, roupas de marca, tudo isso custava mais do que o salário dele conseguia cobrir. E eu estava sempre ali, a mãe disponível e generosa, pronta para ajudar a família quando as contas apertavam. 5.000 para a entrada da casa, 10.000 para a reforma, 15.000 para o equipamento do salão da Jéssica, sempre com a desculpa de que era adiantamento da herança ou empréstimo entre família que não precisa de papel passado. A Jéssica tinha 35 anos, era cabeleireira e dona de um salão pequeno, mas bem frequentado no bairro deles. Loira, maquiada, sempre bem vestida, ela representava tudo que o Robson queria numa mulher jovem que o fizesse se sentir desejável depois dos 40. Para mim, ela sempre foi educada na medida certa. Não carinhosa demais para parecer falsa, não fria demais para parecer grosseira. Durante 8 anos de casamento, construímos uma relação de cordialidade superficial temperada por favores financeiros. Ela me ligava para contar novidades do salão, me convidava para almoços de domingo, me chamava de mãe na frente dos outros. Eu emprestava dinheiro quando ela pedia, elogiava os cortes de cabelo que ela fazia, levava presentes para o casal em datas especiais. Olhando de fora, éramos uma família normal. Filho casado que mora a 15 minutos da mãe viúva, nora que trata a sogra com respeito, sogra que ajuda o casal financeiramente quando necessário. Nada muito diferente de centenas de outras famílias de classe média em Ribeirão Preto. A máscara da normalidade funcionou perfeitamente durante anos. Até o Pix de R$120 mil mostrar que, por baixo dessa normalidade aparente, estava acontecendo algo muito mais sujo e calculado do que eu jamais imaginei. O celular apitou com aquele som característico das notificações bancárias às 14h37. Eu estava no quintal, com as mãos molhadas de tanto regar as violetas, quando olhei para a tela e vi a mensagem que mudaria tudo. Pix realizado, R$120 mil para Jéssica Aparecida dos Santos. O primeiro sentimento foi confusão pura. Eu não havia feito nenhum Pix. Aliás, mal sabia mexer direito no aplicativo do banco. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Pensei imediatamente que fosse erro do sistema. Talvez alguém tivesse digitado minha chave por engano. Com as mãos ainda trêmulas, liguei para o Robson. Minha intenção era simples, contar o erro para que ele me ajudasse a resolver. Foram 3 toques até ele atender, e eu ouvi perfeitamente quando ele falou alô, com aquela voz de quem estava esperando a ligação. Filho, aconteceu uma coisa estranha aqui. Chegou uma notificação dizendo que saiu dinheiro da minha conta para a Jéssica, mas eu não fiz nada. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais para ser natural. Então ouvi a voz da Jéssica no fundo, gritando de forma que ela achava que eu não conseguiria escutar. Fala que foi engano, fala que a velha não entende nada de tecnologia e deve ter clicado em alguma coisa sem querer. Meu sangue gelou. Não pelas palavras em si, mas pelo tom. Pelo desespero mal disfarçado na voz da minha nora. Pela orientação clara sobre como me enganar. Pelo fato de que ela claramente sabia de um Pix que eu não tinha feito. Mãe, deve ter sido engano mesmo, disse o Robson, com uma naturalidade forçada que não me convenceu nem por um segundo. Você sabe como essas tecnologias são complicadas. Às vezes a gente clica em alguma coisa sem querer. Mas, filho, eu não estava nem mexendo no celular. Estava regando as plantas. Ah, sei lá, mãe. Talvez você tenha mexido antes e só processou agora. Relaxa, a Jéssica vai devolver o dinheiro amanhã mesmo. Foi só um mal-entendido. Eu desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era apenas a questão do dinheiro. R$120 mil era muito, mas não era uma quantia que ia me quebrar. O que me incomodou foi o roteiro. A conversa tinha soado ensaiada demais. As reações tinham sido rápidas demais. As explicações tinham aparecido prontas demais.
Sentei na cadeira de balanço da sala e comecei a repassar mentalmente os últimos meses. Quando foi a última vez que a Jéssica mencionou problemas financeiros no salão? Quando foi a última vez que o Robson reclamou de dinheiro? Como eles conseguiram fazer um Pix da minha conta sem eu saber? Aí me lembrei. Há 3 meses, durante um almoço de domingo, a Jéssica havia pedido para dar uma olhada no meu aplicativo bancário porque estava curiosa para aprender como funcionava o Pix. Eu havia entregado o celular desbloqueado e ela ficou uns 15 minutos mexendo, supostamente aprendendo. O Robson estava junto, ajudando a explicar as funções. Na época, achei bonito o interesse dela em me ensinar tecnologia. Pensei que finalmente estávamos criando um vínculo mais próximo. Que ingênua. Passei o resto da tarde numa agitação estranha. Não conseguia parar de pensar na conversa, no tom de voz do Robson, no grito da Jéssica. Algo estava errado, e meu instinto de mãe, o mesmo instinto que me fez desconfiar quando o Robson chegava tarde da escola na adolescência, estava disparando todos os alarmes. Às 7 da noite, o Robson apareceu em casa sem avisar. Veio com aquele sorriso forçado de quem estava tentando resolver um problema antes que ele virasse uma confusão maior. Oi, mãe! Vim aqui falar sobre aquele negócio do Pix. A Jéssica ficou super preocupada, achando que você ia ficar nervosa. E eu deveria ficar? Não. Foi só um mal-entendido mesmo. Ela estava testando umas coisas no aplicativo hoje cedo e acabou fazendo a transferência sem querer. Mas já conversamos com o banco. Amanhã o dinheiro volta. Olhei bem nos olhos do meu filho. Nos olhos do hominho que eu criei, que eu ensinei a não mentir, que sempre foi péssimo ator quando tentava me esconder alguma coisa. E vi exatamente o que via quando ele chegava em casa, aos 16 anos, fingindo que não tinha bebido na festa. Que bom, filho. Que bom que foi só engano. Ele pareceu aliviado com minha reação tranquila. Me deu um beijo na testa, prometeu que no dia seguinte tudo estaria resolvido, e foi embora achando que tinha contornado a situação. Mas eu tinha aprendido uma coisa importante naquela tarde. Minha família estava me roubando. E pior que isso, eles estavam fazendo isso achando que eu era burra demais para descobrir. Foi nessa noite, deitada na cama olhando para o teto, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir exatamente o que estava acontecendo. E se confirmasse que estavam me tratando como idiota, eles iam descobrir que tipo de idiota eu realmente era. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Tinha passado a noite inteira repensando cada conversa, cada empréstimo, cada situação estranha dos últimos meses, e as peças de um quebra-cabeças muito sujo começavam a se encaixar. A primeira coisa que fiz foi fingir que estava tudo normal. Tomei meu café da manhã no horário de sempre, reguei as plantas como sempre fazia, sentei na varanda para cumprimentar os vizinhos que passavam para trabalhar. Mas por dentro, minha mente estava funcionando como nunca. Liguei para o banco às 9 da manhã. Não para cancelar o Pix. Isso seria precipitado demais. Liguei para tirar uma dúvida sobre tecnologia com a voz mais frágil e confusa que consegui fabricar. Moça, eu sou meio lerda com essas coisas modernas, mas queria entender uma coisa sobre o Pix. Se alguém soubesse minha senha, conseguiria fazer transferência da minha conta? A atendente me explicou pacientemente que sim, que com a senha do aplicativo, qualquer pessoa poderia movimentar a conta. Perguntei se era possível ver o histórico de todas as transferências dos últimos meses, e ela me ensinou a acessar o extrato detalhado. Quando desliguei, passei os 40 minutos seguintes navegando pelo aplicativo com uma precisão que me surpreendeu. Descobri funções que nem sabia que existiam. Aprendi a filtrar movimentações por tipo. Consegui ver horários exatos de cada transação. E foi aí que meu mundo desabou de vez. Nos últimos 6 meses, saíram da minha conta 17 Pixes para a Jéssica. 17. Valores menores, entre 2.000 e 5.000 reais, sempre em horários que eu não estava em casa ou estava dormindo. O de 120 mil havia sido apenas a gota d'água, o erro de cálculo que denunciou um esquema que já durava meio ano. Total roubado, 243 mil reais. Sentei na cadeira da cozinha e chorei.
Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria, calculada, que começou no estômago e foi subindo até a cabeça como um veneno gostoso. 45 anos trabalhando como professora primária, décadas economizando cada centavo, 5 anos administrando sozinha as finanças depois da morte do Geraldo. Tudo isso para descobrir que estava sendo roubada por quem mais confiava. Mas as lágrimas duraram pouco, porque junto com a raiva veio algo muito mais perigoso: planejamento. Passei o resto da manhã fingindo normalidade absoluta. Saí para comprar pão na padaria, conversei com a dona Marta sobre a novela da Globo, fui ao banco resolver umas coisinhas, com o sorriso mais inocente do mundo. No banco, pedi para falar com o gerente. Expliquei que queria entender melhor como funcionava o controle de movimentações na conta, porque tinha ficado preocupada com essas histórias de golpe que passam na televisão. O rapaz, muito simpático, me mostrou como configurar alertas para qualquer movimentação acima de R$ 1.000 e como bloquear Pix durante a madrugada. A senhora pode configurar para só conseguir fazer Pix entre 6 da manhã e 10 da noite. É uma segurança a mais contra hackers. Ativei todas as seguranças possíveis. Qualquer movimentação acima de R$ 500 agora precisaria de confirmação dupla no meu celular. Qualquer tentativa de Pix fora do horário comercial seria automaticamente negada. E, mais importante, qualquer tentativa de mudança nessas configurações precisaria da minha presença física no banco. A partir daquele momento, minha conta estava blindada. Mas eu não disse nada para ninguém. Cheguei em casa e liguei para a Jéssica. Usei o tom mais doce e frágil que consegui. Filha, sobre aquele dinheiro de ontem, o Robson disse que você ia devolver hoje. Ai, mãe, desculpa. Deu um problema no banco, só vai conseguir processar amanhã. Mas fica tranquila, já está tudo encaminhado. Mentira número 1 confirmada. Se fosse realmente erro, o estorno já teria acontecido automaticamente. Que bom, querida. Aproveita que estou na linha. Você poderia me emprestar uns 5.000? Surgiu uma conta inesperada aqui. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo e revelador. Ah, mãe, justamente agora está difícil no salão. Que tal semana que vem? Mentira número 2 confirmada. Se ela tivesse R$ 120.000 fresquinhos na conta, 5.000 não seria problema. Claro, filha. Não se preocupa. Desliguei e sorri. Um sorriso gelado, do tipo que o Geraldo reconheceria na hora. Era o mesmo sorriso que eu fazia quando descobria que o fornecedor estava tentando passar a perna nele. O mesmo sorriso que aparecia quando algum vizinho tentava levar vantagem em cima da nossa boa-fé. Durante 40 anos de casamento, eu havia sido a esposa que ficava em casa, mas isso não significava que eu era boba. Significava que eu observava tudo, anotava tudo e sabia exatamente quando alguém estava tentando nos enganar. O Geraldo sempre dizia que eu tinha memória de elefante e olho de lince para essas coisas. Agora era a hora de usar essas habilidades contra quem pensava que me conhecia. Nos dias seguintes, mergulhei numa investigação que me surpreendeu pela minha própria capacidade de dissimulação. Durante 40 anos sendo a esposa discreta, eu havia aprendido a observar sem ser notada, a ouvir sem parecer interessada, a descobrir segredos sem fazer perguntas diretas. O primeiro alvo foram as vizinhas. Em Ribeirão Preto, especialmente no nosso bairro de classe média, as vizinhas sabem da vida de todo mundo melhor que a própria família. É só saber perguntar direito. Durante a caminhada matinal, parei para conversar com a dona Célia, que morava em frente à casa do Robson e tinha a curiosidade natural de quem passou a vida inteira observando a rua pela janela da sala. Célia, você que vê tudo, o Robson e a Jéssica andam bem? Às vezes acho que eles estão meio distantes. Ai, Maria, você não viu? Semana passada teve uma briga feia lá. Ela gritando, ele batendo porta do carro, aquela confusão toda. E olha, vou te falar uma coisa, mas não comenta com ninguém. Dona Célia se aproximou com aquela cara de quem vai soltar o mexerico mais suculento da semana. Tem um rapaz que aparece lá quando o Robson não está. Moço novo, bonito, de carro importado. Sempre fica umas 2, 3 horas e a Jéssica fica toda arrumada nesses dias. Senti uma pontada estranha no estômago.
Não era ciúmes pelo meu filho, era raiva por descobrir que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Você tem certeza, Célia? Tenho sim. A Marta, que trabalha na casa do lado, já viu várias vezes. Disse que uma vez até ouviu risada vindo de dentro de casa, aquelas risadas de quem está se divertindo, sabe? Agradeci a dona Célia e voltei para casa com mais uma peça do quebra-cabeça. A Jéssica não estava apenas me roubando, estava traindo meu filho. E provavelmente usando o dinheiro roubado para sustentar o relacionamento paralelo. A segunda investigação foi sobre o salão. Passei 3 tardes seguidas, sentada na praça em frente ao estabelecimento, fingindo que estava descansando durante a caminhada. Vi o movimento, observei os clientes, analisei o padrão de funcionamento. O salão estava longe de ter problemas financeiros. Pelo contrário, estava sempre cheio, com filas de espera, preços acima da média da região. A Jéssica havia mentido sobre dificuldades financeiras para justificar os empréstimos da minha conta. Na 4ª tarde de observação, vi o tal rapaz que a dona Célia havia mencionado. Realmente novo, uns 20 e poucos anos, chegou num Civic preto e entrou no salão quando havia apenas uma cliente. Ficou lá dentro por 2 horas e, quando saiu, a Jéssica fechou o salão mais cedo. Descobri depois, conversando com a manicure de outro salão da rua, que o rapaz era o Lucas, sócio minoritário de 2 salões no centro da cidade. Rico, solteiro, conhecido por ajudar mulheres mais velhas a abrirem seus próprios negócios em troca de parcerias especiais. O estômago revirou quando entendi o padrão. A Jéssica estava usando o dinheiro roubado de mim para impressionar um amante 20 anos mais novo. Cada Pix que saía da minha conta ia direto para financiar os encontros, presentes e investimentos dela no relacionamento paralelo. Mas a descoberta mais dolorosa veio quando decidi investigar o próprio filho. Numa quinta-feira à tarde, liguei para a concessionária onde o Robson trabalhava, fingindo que queria dar uma surpresa para ele. Posso falar com o Robson? Ai, Dona Maria, ele não veio hoje. Disse que a mãe estava doente e precisava levar no médico. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Eu estava em casa, perfeitamente bem, e não havia conversado com o Robson há 2 dias. Ele havia mentido no trabalho. Por quê? 40 minutos depois, minha pergunta foi respondida quando vi o carro dele parado na porta do salão da Jéssica. Eles saíram juntos, risonhos, e foram para um motel na beira da rodovia. O Robson não estava sendo apenas omisso com os roubos da esposa. Ele estava ativamente participando, faltando no trabalho para ajudar nos esquemas, cobrindo as mentiras, sendo cúmplice ativo de tudo. Sentada na varanda naquela noite, olhando para as estrelas que o Geraldo adorava observar comigo, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não era apenas uma questão de recuperar o dinheiro roubado. Era uma questão de mostrar para 2 pessoas que achavam que eu era descartável que elas estavam mexendo com a mulher errada. O Geraldo sempre dizia que eu era perigosa quando magoada e mortal quando traída. Durante 40 anos de casamento, ele viu essa frase se confirmar várias vezes com vizinhos, parentes e conhecidos que tentaram nos passar para trás. Agora era a vez da minha própria família descobrir do que eu era capaz. A transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual, como água esquentando até virar vapor. Durante uma semana inteira, mantive a rotina normal, enquanto por dentro minha mente trabalhava feito um computador, calculando possibilidades, mapeando vulnerabilidades, planejando cada movimento com a precisão de um enxadrista. A primeira mudança foi física. Parei de fingir dificuldade para usar o celular, parei de pedir ajuda para coisas complicadas, parei de fazer aquela voz frágil e confusa que usava há anos para conseguir simpatia e assistência. Nas conversas telefônicas com bancos, lojas e órgãos públicos, comecei a usar meu tom de voz real, firme, direto, de quem sabe exatamente o que quer. Foi libertador descobrir que eu não precisava mais fingir ser incompetente. A segunda mudança foi mental. Comecei a ver meu filho e minha nora não como família que eu amava, mas como adversários que precisavam ser derrotados. Cada mentira que eles contavam, cada desculpa esfarrapada, cada tentativa de me manipular,
era armazenada na minha memória como munição para usar depois. Quando o Robson apareceu na terça-feira seguinte com uma nova desculpa sobre o problema no banco, que estava atrasando a devolução dos R$ 120 mil, eu apenas sorri e disse que entendia perfeitamente. Mas por dentro, estava anotando mentalmente mais uma confirmação de que eles achavam que eu era idiota. Não se preocupa, filho. Dessas coisas eu não entendo mesmo. Ele saiu aliviado, achando que tinha ganhado mais tempo. Não fazia ideia de que eu estava usando esse tempo para descobrir informações que o destruiriam. A terceira mudança foi estratégica. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes, que revelavam informações importantes. Durante um almoço de domingo na casa deles, comentei casualmente: Jéssica, aquele rapaz que vi saindo do salão outro dia, é cliente novo? Parecia meio jovem para frequentar salão feminino. Ela quase engasgou com a água. Ah, aquele... É o Lucas. Ele está ajudando com umas parcerias comerciais. Negócio, sabe? Que interessante. Que tipo de negócio? Expansão, novos equipamentos, essas coisas. Cada gaguejada, cada olhar desviado, cada pausa longa me dava mais certeza de que eu estava no caminho certo. A Jéssica estava nervosa porque sabia que estava sendo descoberta, mas ainda achava que eu era boba demais para conectar os pontos. Mas o momento decisivo da minha transformação aconteceu numa quinta-feira à noite, quando decidi testar até onde eles eram capazes de ir. Liguei para o Robson fingindo pânico. Filho, me ajuda! Tentei fazer um Pix agora há pouco e o aplicativo travou. Preciso transferir uns R$ 10 mil urgente para pagar uma conta, senão vou ficar com o nome sujo. Ele chegou em casa em 15 minutos, com a Jéssica a reboque. Os dois vieram ajudar a coitada da mãe com o problema tecnológico, mas eu vi nos olhos deles a mesma ganância que um abutre vê numa carniça fresca. Calma, mãe, vamos resolver isso, disse o Robson, já pegando o meu celular. Para quem você precisa transferir? Para aquela loja de móveis do centro. Comprei um sofá e o prazo vence hoje. A Jéssica se aproximou, curiosa para aprender como funcionava o Pix, mais uma vez. Os dois ficaram mexendo no meu celular por 20 minutos, tentando descobrir por que o aplicativo não estava permitindo transferências acima de R$ 1.000 fora do horário comercial. Claro que não estava. Eu havia configurado todas as travas de segurança possíveis no banco 3 semanas antes. Que estranho, murmurou a Jéssica. Nunca vi isso acontecer antes. Também acho estranho, respondi, olhando bem nos olhos dela. Especialmente porque você disse que entende bastante de Pix. Ela ficou vermelha. O Robson também. Eles sabiam que eu sabia, mas ainda não tinham certeza de quanto eu sabia. Relaxa, mãe, disse meu filho, devolvendo o celular. Amanhã cedo a gente resolve isso no banco. Problema de sistema, essas coisas acontecem. Depois que eles saíram, sentei na sala e comecei a rir. Uma risada baixa, rouca, que começou como diversão e terminou como algo bem mais sombrio. Eles tinham acabado de confirmar que sabiam exatamente como mexer no meu aplicativo bancário. Tinham demonstrado conhecimento técnico específico sobre Pix. E tinham mostrado frustração real quando não conseguiram acessar minha conta. Em outras palavras, tinham me dado todas as evidências que eu precisava para provar que os roubos eram intencionais e planejados. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com todos os extratos bancários espalhados na minha frente, tomei a decisão final. Não ia apenas recuperar meu dinheiro. Não ia apenas confrontá-los com as evidências. Ia fazer algo muito mais definitivo e educativo. Ia usar contra eles a mesma arma que eles usaram contra mim. Conhecimento que eu tinha e eles não sabiam que eu tinha. Abri a gaveta onde guardava os documentos importantes da família e peguei uma pasta que não mexia há anos. Dentro dela estavam todas as escrituras dos terrenos que o Geraldo havia comprado durante nossa vida de casados. Terrenos que eu havia herdado integralmente quando ele morreu. Terrenos que valiam uma fortuna e que incluíam alguns endereços muito interessantes. Como, por exemplo, o lote onde estava construída a casa que o Robson e a Jéssica achavam que era deles.
e o terreno onde funcionava o salão de beleza da minha querida nora. Sorri para os documentos espalhados na mesa. O Geraldo sempre dizia que a melhor vingança era aquela que usava as próprias armas do inimigo contra ele. Durante anos, eles usaram minha confiança e minha aparente ingenuidade para me roubar. Agora eu ia usar a ignorância e a ganância deles para retomar o controle da situação. O jogo havia mudado completamente. E eles nem imaginavam que não estavam mais jogando contra a vovó bobinha que pensavam conhecer. Estavam jogando contra uma mulher que havia passado 40 anos observando, aprendendo e guardando informações. Uma mulher que conhecia todos os segredos familiares, todos os pontos fracos, todas as vulnerabilidades. Uma mulher que tinha acabado de descobrir que, no final das contas, era dona de tudo que eles mais valorizavam na vida. Na sexta-feira seguinte, comecei a primeira fase do meu plano. Não era pressa. Depois de décadas sendo subestimada, eu tinha aprendido que a paciência é a arma mais poderosa de uma mulher inteligente. Cada movimento precisava ser calculado, cada palavra medida, cada reação observada. A primeira jogada foi aparentemente inocente. Liguei para o Dr. Ernesto, o advogado que cuidava dos assuntos da família desde os tempos do Geraldo. Um homem de 65 anos, sério, meticuloso, que sempre desconfiou das intenções da Jéssica, mas nunca disse nada por educação. Dr. Ernesto, preciso da sua ajuda com uma questão sobre as escrituras que o Geraldo deixou. Claro, Dona Maria. O que aconteceu? Nada grave. Só quero entender melhor meus direitos como proprietária, especialmente sobre os terrenos da rua onde meu filho mora. Houve uma pausa do outro lado. Doutor, Ernesto conhecia aquela família há 3 décadas e sabia reconhecer quando algo estava acontecendo. A senhora quer que eu revise toda a documentação? Quero sim, e quero entender exatamente quais são as minhas opções legais caso eu decida reorganizar o uso desses terrenos. Entendo perfeitamente. Vou preparar um relatório completo sobre seus direitos de propriedade. A senhora pode passar aqui na segunda-feira? Posso sim. E Dr. Ernesto? Isso fica entre nós por enquanto, né? Naturalmente, Dona Maria. Sigilo profissional. Desliguei o telefone satisfeita. Dr. Ernesto era esperto o suficiente para entender que algo estava errado e discreto o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias. Mais importante, ele odiava ver patrimônio de família sendo desperdiçado por parentes irresponsáveis. Durante o fim de semana, mantive a rotina normal, mas comecei a implementar pequenas mudanças de comportamento que pareciam insignificantes, mas tinham um propósito específico. No sábado, quando o Robson ligou para saber se eu precisava de alguma coisa no mercado, respondi que não precisava de nada porque estava aprendendo a usar esses aplicativos de entrega. Mentira, claro, mas queria que ele começasse a perceber que eu estava ficando mais independente. No domingo, durante o almoço na casa deles, comentei casualmente que tinha estado pensando em modernizar algumas coisas na minha vida. Sabe, Jéssica, você estava certa sobre aprender essas tecnologias. Estou até pensando em mexer com investimentos, essas coisas modernas. Vi o olhar de pânico que ela trocou com o Robson. A ideia de uma sogra mexendo com investimentos claramente os apavorou, porque significava que eu estava prestando mais atenção nas finanças. Mas, mãe, essas coisas são muito arriscadas para a sua idade, disse meu filho, com aquele tom condescendente que me irritava profundamente. É melhor deixar o dinheiro na poupança mesmo, mais seguro. Pode ser que você tenha razão, filho, pode ser. Mas o tom da minha voz deixou claro que eu não estava necessariamente concordando. Estava apenas adiando uma decisão. E isso os deixou inquietos pelo resto do almoço. A segunda jogada aconteceu na segunda-feira, quando fui ao escritório do doutor Ernesto. Ele havia preparado um relatório de 20 páginas sobre meus direitos de propriedade, e as informações eram ainda melhores do que eu esperava. Dona Maria, a senhora é proprietária legal de 7 lotes nesse quarteirão. Isso inclui o terreno onde está a casa do Robson e o terreno onde funciona o salão da Jéssica. E se eu quisesse revogar essas cessões de uso? São cessões verbais, sem contrato formal.
Legalmente, a senhora pode revogar a qualquer momento, com aviso prévio de 30 dias. Senti um arrepio de satisfação subindo pela coluna. 40 anos, sendo só a esposa, tinham me ensinado a importância de ler tudo, de guardar tudo, de nunca assinar nada sem entender completamente. O Geraldo sempre colocava tudo no meu nome porque eu era mais cuidadosa com documentos. E se eles se recusarem a sair? Despejo por ordem judicial. Como não há contrato de aluguel formal, seria questão de 2 ou 3 semanas. Perfeito! Prepare os documentos, Dr. Ernesto, mas ainda não entregue nada para ninguém. Quero escolher o momento certo. A senhora vai dar uma lição neles, né? Olhei bem nos olhos do velho advogado e sorri. Era a primeira vez em semanas que eu sorria de verdade. Vou dar uma aula que eles nunca vão esquecer. Durante a semana seguinte, comecei a fase de testes. Pequenas provocações para medir as reações, pequenas armadilhas para confirmar suspeitas, pequenas mentiras para ver até onde eles eram capazes de ir. O primeiro teste foi na terça-feira. Liguei para a Jéssica fingindo preocupação. Filha, você pode me ajudar com uma coisa? Estou recebendo umas ligações estranhas do banco, perguntando sobre movimentações na conta. Disseram que é procedimento de segurança. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo e revelador. Que tipo de pergunta, mãe? Queriam saber se eu tinha autorizado algumas transferências dos últimos meses. Eu disse que sim, claro, porque você me explicou que eram testes do sistema, né? É isso mesmo. Não se preocupa, é só burocracia. Mentira. O banco nunca tinha ligado, mas a reação da Jéssica confirmou que ela sabia exatamente sobre quais transferências eu estava falando. O segundo teste foi na quinta-feira. Apareci no salão dela sem avisar, com aquela cara de vovó perdida que ela conhecia bem. Jéssica, você pode me emprestar seu celular? O meu descarregou e preciso ligar para o banco. Claro, mãe. Mas você não pode ligar de casa depois? É que eles disseram que só atendem até às 5 e eu quero resolver esse negócio das transferências hoje mesmo. Vi o pânico nos olhos dela. A última coisa que a Jéssica queria era me ver conversando com o banco na frente de outras pessoas. Sabe que mais, mãe? Vou te levar em casa agora e você liga de lá, é melhor. Perfeito. Ela estava tão desesperada para me impedir de falar com o banco que fechou o salão 1 hora mais cedo. Mais uma confirmação de culpa. O terceiro teste foi no sábado, durante uma ligação aparentemente casual para o Robson. Filho, estou pensando em vender alguns terrenos que herdei do seu pai. Você sabe se eles valem alguma coisa hoje em dia? Terrenos? Que terrenos, mãe? A surpresa na voz dele era genuína. Meu próprio filho não fazia ideia do patrimônio que eu possuía. Não sabia que a casa onde morava, o salão da esposa, metade do quarteirão onde viviam, estava no meu nome. Ah, alguns lotes que o Geraldo comprou nos anos 80. Papel velho guardado aí. Não deve valer muita coisa, mãe, terreno velho assim. Como era reconfortante descobrir que meu filho era não apenas ladrão, mas também burro. Pode ser que você tenha razão, filho. Mas na segunda-feira, fui ao cartório de registro de imóveis e descobri que aqueles papéis velhos valiam mais de 2,5 milhões de reais na cotação atual do mercado. O quarteirão havia se valorizado absurdamente com o crescimento da cidade. A quarta-feira trouxe o teste mais revelador de todos. Liguei para a Jéssica com uma proposta aparentemente generosa. Filha, estive pensando... Que tal você pegar um empréstimo maior comigo? Uns 50 mil para expandir o salão? Você tem feito um trabalho tão bonito. 50 mil? A ganância na voz dela era quase palpável. É que... Agora não sei se é o melhor momento, mãe. O mercado está meio incerto. Mentira. Se fosse dinheiro de verdade, ela aceitaria na hora. Mas como sabia que estava me roubando, ficou com medo de que 50 mil oficiais chamassem muita atenção para os roubos não oficiais. Claro, filha. Quando você achar que é o momento certo, me avisa. Cada teste confirmava o que eu já sabia. Eles me viam como uma fonte inesgotável de dinheiro fácil, uma velha boba que podia ser manipulada indefinidamente. O que eles não sabiam é que cada mentira, cada reação, cada tentativa de manipulação estava sendo cuidadosamente catalogada na minha memória.
A partir da terceira semana, comecei a apertar o cerco. Não de forma óbvia, isso teria posto todos em alerta. Mas de forma gradual, sistemática, como água pingando numa pedra até rachá-la. O primeiro movimento foi começar a fazer perguntas específicas demais para serem coincidência. Robson, aquele rapaz que a dona Célia viu saindo do salão da Jéssica, você conhece? Ela disse que ele tem um carro bonito. Meu filho quase engasgou com o café. Que rapaz, mãe? Um moço novo, de Civic preto. A Célia achou que podia ser cliente, mas eu expliquei que homem não vai em salão feminino, né? Ah, deve ser o fornecedor de produtos. A Jéssica compra uns cremes especiais. Mentira número 15. Ou seria 16. Eu estava perdendo a conta. Que bom que ela está investindo na qualidade do trabalho. O segundo movimento foi começar a esquecer coisas de propósito, para testar até onde eles iriam para manter as mentiras. Jéssica, sobre aqueles R$120 mil, já faz um mês que você disse que o banco ia devolver. Será que eu deveria ligar lá para saber o que aconteceu? Não, mãe. Quer dizer, eu já liguei ontem. Eles disseram que ainda está em processamento. Essas coisas demoram mesmo. Que estranho. Quando erro acontece comigo, sempre resolve rapidinho. Vi o suor na testa dela. A Jéssica estava entrando em pânico, mas ainda achava que conseguia me enrolar. O terceiro movimento foi o mais cruel. Comecei a fingir problemas de memória. Filho, estou ficando preocupada comigo mesma. Às vezes tenho a impressão de que uso o celular e depois não lembro. Outro dia, achei que tinha feito um Pix e não lembrava. Mãe, isso é normal da idade. Todo mundo fica mais esquecido. Pode ser. Mas e se eu estiver fazendo coisas importantes e esquecendo? E se eu estiver movimentando dinheiro sem perceber? O pânico nos olhos dele era delicioso. Se eu estava esquecendo de movimentações financeiras, significava que em algum momento eu poderia lembrar das movimentações que não tinha feito. Relaxa, mãe. Se acontecer alguma coisa estranha, a gente resolve. Claro que resolviam. Eles eram especialistas em resolver coisas estranhas na minha conta bancária. O quarto movimento foi começar a mencionar outros membros da família. Robson, estive pensando em ligar para seu primo Eduardo. Faz tempo que não converso com ele. Eduardo era contador, morava em São Paulo e não tinha paciência nenhuma para enrolação familiar. Se eu ligasse para ele pedindo para dar uma olhada nas minhas finanças, descobriria os roubos em 2 horas. Para que ligar para o Eduardo, mãe? Ah, saudade. E aproveitava para pedir uns conselhos sobre investimento. Ele entende dessas coisas. Mas, mãe, você tem a gente aqui. Para que incomodar o Eduardo? É verdade, filho. Vocês cuidam tão bem de mim. O sarcasmo na minha voz era sutil, mas estava lá. E eu vi que ele percebeu. Durante essas 3 semanas de pressão psicológica, comecei a notar mudanças no comportamento deles. A Jéssica estava mais nervosa, mais impaciente, cometendo pequenos erros que revelavam o estresse. O Robson estava evitando assuntos financeiros e mudando de conversa sempre que eu mencionava o banco. Mais importante, eles começaram a brigar entre si. Na quinta-feira à noite, passando em frente à casa deles, ouvi uma discussão através da janela aberta. Eu falei para você ter cuidado. Ela está perguntando coisa demais. Voz da Jéssica. Ela não desconfia de nada. É só paranoia sua. Voz do Robson. Paranoia? Ela perguntou do Lucas. A vizinha deve ter contado alguma coisa. Então para de trazer ele aqui, porra. Você não me dá ordem nenhuma. E não esquece que quem está arriscando o pescoço aqui sou eu. Sorri na escuridão da rua. Eles estavam se desfazendo por dentro. E eu nem tinha começado a parte boa ainda. A última semana antes do confronto final foi dedicada a preparar cada detalhe da armadilha. Durante 40 anos sendo subestimada, eu havia aprendido que o segredo de uma boa vingança não está na força, mas na preparação. Dr. Ernesto havia preparado todos os documentos legais necessários. Notificações de rescisão de cessão de uso, ordens de despejo, inventário completo de patrimônio, comprovantes de propriedade. Tudo dentro da mais absoluta legalidade, tudo baseado em direitos que eu sempre tive, mas nunca precisei exercer. Dona Maria,
Quando a senhora quiser dar o golpe final, é só me ligar. Tenho tudo pronto. Obrigada, Dr. Ernesto. Vai ser domingo que vem, durante o almoço em família. A senhora vai fazer isso na frente de todos? Vou. Eles me humilharam achando que eu era boba demais para entender. Vou devolver a humilhação na mesma moeda. Durante a semana, fiz os últimos testes para confirmar que tudo estava funcionando como planejado. Na segunda-feira, liguei para o banco solicitando um extrato detalhado dos últimos 12 meses, por escrito, com todas as transferências discriminadas. Quando perguntaram por que eu precisava, expliquei que era para organizar a documentação da família. Na terça-feira, passei no cartório para pegar segundas vias de todas as escrituras, devidamente atualizadas e reconhecidas. Quando perguntaram se era para venda, expliquei que era para reorganização patrimonial. Na quarta-feira, fui ao salão da Jéssica e pedi para ela me fazer uma escova. Durante 2 horas, observei o movimento, ouvi as conversas, analisei cada detalhe do negócio que ela havia construído com meu dinheiro roubado no meu terreno. Está ficando bonito aqui, filha. Você teve uma boa ideia montando o salão neste local. Obrigada, mãe. Foi sorte encontrar um ponto bom e barato. Barato. O terreno que valia R$200 mil no mercado, ela considerava barato, porque nunca pagou 1 centavo por ele. Na quinta-feira, passei na casa do Robson na hora do almoço e esqueci propositalmente uma pasta no carro. Quando voltei para buscar, ouvi ele conversando no telefone. Não, ela não desconfia de nada, só está ficando mais chatinha com a idade. Não se preocupa, semana que vem a gente pega mais uns 15 mil. Mais 15 mil. Eles estavam planejando o próximo roubo para a semana seguinte. Que conveniente. Na sexta-feira fiz a ligação mais importante. Robson, que tal um almoço especial domingo? Faz tempo que não reunimos a família toda. Claro, mãe. A Jéssica estava justamente comentando que sente saudade dos nossos almoços. Mentira. A Jéssica odiava nossos almoços de domingo. Sempre arranjava desculpas para encurtar. Sempre ficava impaciente quando eu demorava para ir embora. Então está combinado. E filho, pode pedir para a Jéssica caprichar no cardápio? Quero que seja um almoço especial mesmo. Por quê? Alguma ocasião especial? Digamos que é um novo começo para nossa família. Desliguei o telefone e fui para a cozinha preparar minha própria contribuição para o almoço. Não ia ser comida, ia ser documentos. Várias pastas organizadas cronologicamente. Extratos bancários, comprovantes de propriedade, fotografias do Lucas entrando e saindo do salão, anotações detalhadas de todas as mentiras que eles haviam contado. Sábado foi o dia mais longo da minha vida. Não de ansiedade, de expectativa. Era como véspera de Natal, mas em vez de presentes, eu estava esperando para entregar a conta de anos de humilhação e desrespeito. Passei o dia organizando tudo pela última vez, checando cada documento, ensaiando cada frase que ia dizer. Queria que fosse perfeito. Queria que eles entendessem, sem margem para dúvida, que a vovó bobinha tinha descoberto tudo e ia fazer eles pagarem por cada centavo, por cada mentira, por cada momento que acharam que eram mais espertos que ela. Domingo de manhã, acordei às 5 da manhã, com uma energia que não sentia há anos. Tomei banho, me arrumei com cuidado, escolhi a roupa mais elegante que tinha. Queria estar impecável para o que viria a seguir. Às 9 da manhã, Dr. Ernesto ligou para confirmar que estava com os documentos prontos. Às 10 da manhã, conferi pela última vez todas as pastas que ia levar. Às 11 da manhã, saí de casa com a certeza de que aquele seria o último almoço de domingo em que eu seria tratada como idiota. Era a hora de mostrar para minha família quem realmente mandava naquela história. Cheguei na casa do Robson ao meio-dia em ponto, carregando uma sacola de tecido que todos pensaram que continha sobremesa para o almoço. Na verdade, continha 27 documentos que iriam mudar a vida de todo mundo ali presente. A Jéssica havia realmente caprichado no cardápio. Lasanha de frango, salada Kaiser, farofa especial, arroz de forno. A mesa estava posta com a louça boa, flores no centro, guardanapos de tecido. Tudo muito bonito, muito acolhedor,
Muito perfeito para uma família unida e feliz. Que ironia deliciosa! Nossa, Jéssica, que mesa linda! Você realmente se esforçou. Ah, mãe, a senhora pediu um almoço especial. Quis fazer direito. Quis fazer direito. Se soubesse o que ia acontecer nas próximas 2 horas, teria pedido delivery. Durante a primeira meia hora, mantive a conversação normal. Elogiei a comida, perguntei sobre o trabalho do Robson, comentei sobre o movimento no salão da Jéssica. Eles estavam relaxados, sem suspeitar de nada, achando que era apenas mais um almoço de domingo com a sogra chata. Robson, como está o trabalho na concessionária? Bem, mãe. Vendas em alta, chefe satisfeito. Mentira. Eu havia ligado na sexta-feira fingindo interesse em comprar um carro e descobri que ele havia faltado 3 dias na semana anterior por problemas familiares. E você, Jéssica, o salão continua crescendo? Sim, muito bem. Clientela fiel, boca a boca funcionando. Verdade pela metade. O salão estava bem, mas sustentado com dinheiro roubado da minha conta. Depois da sobremesa, quando já estávamos no café, decidi que era hora de começar. Que bom que vocês dois estão aqui juntos hoje. Preciso conversar sobre uma coisa importante com a família. Vi o olhar que eles trocaram, rápido, mas revelador. Era o olhar de 2 pessoas que sabiam que tinham segredos para esconder. Claro, mãe. O que foi? Peguei a sacola que estava ao lado da cadeira e coloquei em cima da mesa, bem no centro, entre os pratos de sobremesa. Nos últimos 2 meses, estive organizando os papéis do seu pai, revisando documentos, conferindo patrimônio, entendendo melhor nossa situação financeira. Outro olhar trocado. Mais longo dessa vez, mais preocupado. E descobri algumas coisas muito interessantes. Abri a sacola e tirei a primeira pasta, extratos bancários dos últimos 12 meses. Por exemplo, descobri que minha conta bancária tem uma vida muito mais movimentada do que eu imaginava. Coloquei os extratos em cima da mesa, abertos na página que mostrava os 17 Pix para a Jéssica. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. A Jéssica ficou branca. O Robson engoliu em seco. Eu sorri. Alguém pode me explicar que transferências são essas? A Jéssica foi a primeira a tentar se defender, com uma voz que tremia apesar do esforço para parecer normal. Mãe, eu posso explicar. Eram só o quê, querida? Tirei a segunda pasta da sacola. Fotografias impressas do Lucas entrando e saindo do salão, com datas e horários anotados à mão. Eram só para sustentar seus encontros com seu namoradinho de 25 anos? A Jéssica ficou roxa. O Robson ficou de pé de um pulo. Que porra é essa, Jéssica? Senta, filho. A conversa está só começando. Minha voz tinha mudado completamente. Não era mais a voz frágil e doce da vovó compreensiva. Era a voz firme, fria, controlada de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Tirei a terceira pasta. Anotações detalhadas de todas as mentiras que eles haviam contado nos últimos 2 meses. 243 mil reais. Foi isso que vocês roubaram de mim nos últimos 6 meses. E não me venham com desculpa de erro ou mal-entendido, porque eu tenho gravação das ligações onde vocês combinaram as próximas transferências. Mentira. Eu não tinha gravação nenhuma. Mas eles não sabiam disso. Mãe, não é bem assim. O Robson tentou intervir. Não é bem assim? Minha voz subiu de tom pela primeira vez em toda a conversa. 40 anos de raiva represada começaram a vazar. Não é bem assim roubar a própria mãe? Não é bem assim usar minha confiança para sustentar a amante do marido? Não é bem assim me tratar como uma velha senil que não entende nada? Levantei da cadeira e comecei a andar pela sala, com as pastas na mão. Vocês acham que eu sou o quê? Uma idiota? Uma demente? Uma inútil que existe só para ser explorada? A Jéssica começou a chorar. Lágrimas falsas, do tipo que ela usava quando queria conseguir alguma coisa. Mãe, me perdoa. Eu estava desesperada. Desesperada por quê? Para sustentar macho novo? Para bancar jovem com meu dinheiro? Tirei a quarta pasta, comprovantes de propriedade de todos os terrenos do quarteirão. Mas sabe de uma coisa? O roubo foi só o começo da surpresa que eu preparei para vocês. Espalhei as escrituras na mesa, uma por uma, bem devagar,
saboreando cada segundo da expressão de choque que foi aparecendo nos rostos deles. Robson, você sabe de quem é o terreno onde está construída essa casa? Ele olhou para os documentos tentando entender. É nossa. Nossa? Sua é o caralho. Pela primeira vez em 68 anos de vida, eu soltei um palavrão na frente do meu filho. E foi libertador. Esta casa está construída no meu terreno. O terreno que seu pai comprou em 1983 e deixou no meu nome. Peguei a escritura específica e coloquei bem na cara dele. E você, Jéssica? Seu salão maravilhoso, sua fonte de renda independente? Adivinha de quem é o terreno? Ela nem conseguia falar. Só balançava a cabeça incrédula. Isso mesmo, é meu também. Comecei a rir. Uma risada alta, solta, meio histérica. Vocês passaram 6 meses me roubando para sustentar uma vida construída na minha propriedade. Usaram meu dinheiro para pagar as contas de imóveis que são meus. Tirei a última pasta da sacola, documentos preparados pelo Dr. Ernesto. E agora chegou a hora do troco. Coloquei os papéis na mesa com uma satisfação que beirava o orgasmo mental. Notificação de rescisão de cessão de uso. Vocês têm 30 dias para sair desta casa. O Robson ficou de pé, desesperado. Mãe, você não pode fazer isso. Esta é nossa casa. A gente mora aqui há 8 anos. Mora de favor há 8 anos, no terreno que é meu, por generosidade minha. E agora a generosidade acabou. Peguei o segundo documento. Jéssica, querida nora. Seu salão também tem 30 dias. O terreno vai ser destinado para outra finalidade. Ela explodiu. Você não pode fazer isso. Eu tenho clientela, tenho compromissos, tenho funcionária. Deveria ter pensado nisso antes de me roubar para sustentar seu namoradinho. Eu vou te processar. Vai processar é o caralho. Peguei o terceiro documento. Boletim de ocorrência já registrado na delegacia. Apropriação indébita, estelionato, acesso não autorizado a sistema financeiro. Doutor. Ernesto já entrou com ação criminal contra os dois. Silêncio total. O tipo de silêncio que antecede explosões. Mas eu sou uma mulher generosa, continuei, com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Estou disposta a fazer um acordo. Sentei de volta na cadeira, cruzei as pernas e olhei para os dois como um predador olha para presas feridas. Vocês devolvem tudo o que roubaram, com juros de 5% ao mês. R$300 mil para facilitar a conta. A Jéssica termina esse relacionamento vagabundo e nunca mais põe os pés no meu terreno. O Robson escolhe, ou fica do lado da mãe, ou vai embora junto com a ladra. A Jéssica levantou da mesa furiosa. Eu não vou aceitar chantagem. Não é chantagem, querida. É justiça. Você me roubou, me humilhou, me traiu. Agora paga. Eu não tenho R$300 mil. Problema seu. Vende o carro, vende as joias, pede empréstimo para o Lucas. Se vira. O Robson tentou uma última cartada. Mãe, a senhora está exagerando. É só dinheiro. Somos família. Olhei bem fundo nos olhos do meu filho, nos olhos do homem que eu criei, que eu amei, que eu protegi durante 42 anos. Família? Família? Levantei novamente e dessa vez minha voz saiu baixa, controlada, mais assustadora que qualquer grito. Família não rouba família, Robson. Família não mente para a família. Família não humilha a família. Caminhei até ele e falei bem perto do rosto. Você escolheu ela em vez de mim. Escolheu o dinheiro fácil em vez da honestidade. Escolheu ser ladrão em vez de ser filho. Voltei para a mesa e peguei minha bolsa. Agora virem-se. Vocês têm 30 dias para sair dos meus terrenos e 60 dias para devolver meu dinheiro. Depois disso, é cadeia. Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Jéssica, obrigada por ter caprichado no almoço. Foi realmente especial. Especialmente a parte onde descobri que tipo de víbora meu filho casou. Saí da casa sem olhar para trás. Entrei no táxi que havia chamado antes de chegar e pedi para o motorista ir para casa. Durante o trajeto, comecei a rir. Rir de nervoso, rir de alívio, rir de satisfação. 40 anos sendo subestimada tinham acabado em 2 horas.
A guerra estava declarada. E eu já tinha vencido antes mesmo de começar. 3 semanas se passaram desde o almoço que mudou tudo. 3 semanas de silêncio total da minha família, 3 semanas de solidão absoluta, 3 semanas para refletir sobre o que eu havia feito e quem eu havia me tornado. Estou sentada na mesma cadeira de balanço onde descobri o primeiro Pix, olhando para as violetas que continuam sendo regadas todos os dias, pensando se a mulher que saiu daquela casa no domingo passado é a mesma que morou aqui por 5 anos, fingindo ser frágil e dependente. A resposta é não. Definitivamente não. A Maria do Carmo, que chorava escondida quando se sentia desrespeitada, morreu naquele almoço. No lugar dela, nasceu uma mulher que descobriu o gosto amargo e viciante do poder real. E não sei se gosto dessa nova versão de mim mesma. Os resultados práticos da minha vingança foram exatamente os que eu planejei. Doutor, Ernesto me ligou na terça-feira para informar que havia recebido uma proposta de acordo. Eles devolveriam R$270 mil, 30 mil a menos que eu havia exigido, em troca da retirada das acusações criminais e de um prazo de 90 dias para desocupar os terrenos. Aceito, foi minha resposta imediata. Não porque o dinheiro fosse o mais importante, mas porque queria que eles tivessem mais tempo para sentir o desespero de perder tudo aos poucos. Na quarta-feira, recebi a primeira transferência, R$100 mil devolvidos na minha conta, acompanhados de um Pix de 50 centavos da Jéssica com a mensagem "Primeira parcela, bruxa". Ri alto quando li. Bruxa. Se ela soubesse o que eu era capaz de fazer ainda, me chamaria de coisa muito pior. Na quinta-feira, passei em frente ao salão dela, que tecnicamente ainda é meu terreno, e vi uma placa nova na porta. Promoção. Todos os serviços pela metade do preço. Ela estava liquidando o negócio para conseguir o dinheiro que me devia. O salão que construiu com meu dinheiro roubado estava sendo desmontado para me pagar de volta. A ironia era deliciosa. Na sexta-feira, a dona Célia me contou que havia visto um caminhão de mudança na casa do Robson. Parece que eles estão se separando, Maria. Só ele estava carregando as coisas. Então, meu filho havia escolhido. Entre a mãe que o criou e a esposa que o fez de ladrão, ele escolheu ficar sozinho. Jéssica havia sumido desde terça-feira. Provavelmente foi morar com o Lucas, bancada agora com dinheiro próprio em vez de dinheiro roubado. Deveria me sentir vitoriosa. Deveria estar celebrando a justiça feita, o respeito reconquistado, o poder retomado. E, em parte, me sinto sim. Há uma satisfação fria e constante rodando no meu peito sempre que lembro da cara de desespero da Jéssica quando viu as escrituras. Sempre que imagino ela explicando para o Lucas que não tem mais dinheiro da sogra boba para sustentar a vida de luxo. Mas também há um vazio. 42 anos de maternidade não se apagam em 2 horas de confronto. O Robson continua sendo o bebê que eu neguei até a alma para não deixar passar fome, o menino que eu protegi de todos os perigos do mundo, o jovem que eu orientei através de cada decisão importante da vida dele. E agora é um estranho que mora a 15 minutos de casa e não dá nenhum telefonema para saber se a mãe está viva. O silêncio da casa me incomoda mais do que eu admito. Durante 5 anos sendo viúva, eu tinha me acostumado com a solidão. Mas era uma solidão escolhida, controlada. Eu sabia que a qualquer momento podia ligar para o Robson, que ele apareceria para o almoço de domingo, que a vida familiar continuaria. Agora, a solidão é definitiva. É o preço de ter mostrado para eles quem eu realmente sou. Às vezes, durante a madrugada, me pergunto se valeu a pena. Se não teria sido mais fácil fingir que não descobri nada. Aceitar ser roubada em silêncio, manter a família unida mesmo sendo desrespeitada. Pelo menos eu teria companhia nos domingos. Mas aí lembro da voz da Jéssica gritando: "Fala que a velha não entende nada de tecnologia." E a raiva volta. Lembro do Robson mentindo para o chefe sobre minha saúde para ter tempo de roubar mais dinheiro, e a frieza volta. Eles me fizeram assim. Eles transformaram a mãe generosa numa inimiga implacável. Eles escolheram me ver como presa em vez de família.
Não posso voltar a ser quem eu era antes porque agora sei o que eles realmente pensavam de mim. Sei que cada abraço era interesseiro, cada eu te amo tinha preço, cada momento de carinho familiar era calculado. E sabendo disso, como voltar a confiar? Como voltar a amar sem suspeitar? Como voltar a ser vulnerável com quem já provou que é capaz de atacar minha vulnerabilidade? A resposta é simples: não posso. A Maria do Carmo, que existia antes do Pix das 14h37, morreu naquela terça-feira de março. A mulher que sobrou é mais inteligente, mais esperta, mais poderosa, mas também mais fria, mais desconfiada, mais sozinha. Durante 40 anos de casamento, o Geraldo dizia que eu era perigosa quando magoada e mortal quando traída. Agora entendo o que ele queria dizer. Não é que eu me torne violenta, é que me torno implacável. Não é que eu busque destruição, é que não aceito ser destruída. O poder que descobri em mim mesmo é viciante. Saber que posso decidir o destino de pessoas que me subestimaram, que posso usar conhecimento e recursos para reverter situações onde parecia ser a parte mais fraca. Isso muda uma pessoa para sempre. Ontem, a vizinha do lado comentou que o neto dela estava meio perdido na vida e perguntou se eu não conhecia alguém que pudesse dar uma oportunidade de trabalho para o rapaz. Automaticamente, comecei a analisar como poderia usar essa informação a meu favor no futuro. Que favor eu poderia cobrar depois? Que vantagem essa ajuda me traria? Isso me assustou. Quando comecei a pensar em cada relacionamento como uma transação, quando parei de ajudar por bondade e comecei a calcular retornos, a vingança me ensinou que o poder existe, que eu posso exercê-lo, que ele funciona. Mas também me ensinou que uma vez que você prova do poder real, é difícil voltar a aceitar ser powerless. E talvez essa seja a verdadeira maldição de descobrir do que somos capazes quando somos traídos. Nunca mais conseguimos fingir que somos inocentes. Hoje faz exatamente 1 mês desde o almoço do confronto. 1 mês desde que descobri que a maior mentira da minha vida não era as que eles contavam para mim, mas a que eu contava para mim mesma. Que família é sagrada, que amor incondicional existe, que bondade é sempre recompensada. Estou gravando isso para você que está me ouvindo porque aprendi uma verdade que precisa ser compartilhada. Uma verdade que ninguém quer admitir, mas que todo mundo deveria saber. Quando as pessoas te subestimam, elas não estão sendo ingênuas. Elas estão sendo convenientes. É mais fácil acreditar que você é burra do que aceitar que você pode ser perigosa. O Robson me ligou ontem, primeira vez em 4 semanas. A voz dele estava diferente, mais velha, mais cansada, como se tivesse envelhecido anos em 1 mês. Mãe, a gente precisa conversar. Precisamos, mas não da forma que você imagina. Eu queria pedir perdão, explicar que as coisas saíram de controle. Saíram de controle, Robson? Ou vocês acharam que eu era controlável demais para descobrir? Silêncio do outro lado. Um silêncio que me deu mais prazer que qualquer pedido de desculpas conseguiria. A Jéssica foi embora. Disse que não consegue mais viver em Ribeirão Preto depois do que aconteceu. Que pena. Vai fazer falta no Lucas. Como você soube do Lucas? Filho, se há uma coisa que você deveria ter aprendido nessa história toda é que eu sei muito mais do que vocês imaginavam. Outra pausa. Mais longa, mais reveladora. Mãe, eu sei que errei. Sei que não há desculpa. Mas você é minha mãe. A gente não pode tentar reconstruir? E aí chegamos ao ponto que eu queria. A pergunta que eu sabia que viria. A súplica que eu estava esperando há 1 mês. Reconstruir, Robson? Com base em quê? Em mais mentiras? Em mais promessas? Em mais fingimento de que você me respeita? Não, mãe. Com base na verdade, na honestidade. Comecei a rir. Aquela risada baixa e sombria que descobri ter dentro de mim. A verdade, filho, é que você descobriu que precisa de mim. A verdade é que sem minha ajuda financeira, sem minha propriedade, sem minha generosidade, você percebeu que está sozinho no mundo. A verdade é que você não quer reconstruir nossa relação. Você quer reconstruir sua estabilidade. Isso não é verdade.
Não minta para mim. Minha voz saiu com uma força que me surpreendeu. 42 anos de filho. E você acha que eu não te conheço? Você só me liga quando precisa de alguma coisa. Quando criança, era atenção. Quando adolescente, era dinheiro. Quando adulto, era aprovação. E agora que perdeu tudo, é perdão. Mãe, por favor. Por favor o quê, Robson? Por favor, volte a ser a velha boba que vocês roubavam? Por favor, finja que nada aconteceu? Por favor, continue sendo sua reserva de emergência financeira e emocional? Desliguei o telefone sem esperar resposta. E pela primeira vez em um mês, me senti completamente em paz. Porque finalmente entendi a lição mais importante que essa história me ensinou. O problema nunca foi eles me subestimarem. O problema era eu permitir que me subestimassem. Durante 68 anos, construí minha identidade em torno de ser necessária para outras pessoas. A esposa que facilitava a vida do marido, a mãe que resolvia os problemas do filho, a sogra que ajudava a família financeiramente. Eu existia através da minha utilidade. E quando descobri que essa utilidade estava sendo explorada, minha primeira reação foi mostrar que eu era mais do que aparentava. Provar que era inteligente, esperta, poderosa. Mas a verdadeira revelação veio depois. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu não precisava ser útil para ser valiosa. Eu não precisava ser necessária para ter direito ao respeito. Hoje, aos 68 anos, sou uma mulher rica, independente, dona de um patrimônio considerável, livre de pessoas que me exploravam. Moro sozinha porque escolho morar sozinha, não porque não tenho escolha. Sou também uma mulher mais fria, mais calculista, menos generosa. Quando o padeiro me trouxe o troco errado semana passada, não avisei que era a mais. Quando a vizinha pediu para usar minha torneira porque a dela quebrou, cobrei pela água. Quando o menino da rua pediu ajuda para atravessar com as compras pesadas da mãe dele, disse que estava com pressa. Mudei, e não sei se para melhor ou para pior. O que sei é que nunca mais ninguém vai me ver como vítima fácil. Nunca mais vou fingir que não entendo algo para conseguir ajuda. Nunca mais vou confiar completamente em alguém que tem interesse financeiro na minha vida. Aprendi que gentileza sem limites é vista como fraqueza, que generosidade sem contrapartida é vista como obrigação, que amor sem condições é visto como garantido, e aprendi que às vezes, para as pessoas te respeitarem, você precisa dar motivos para elas te temerem. Então aqui está meu conselho para você que está me ouvindo. Observe as pessoas ao seu redor. Realmente observe. Veja quem aparece quando você tem problemas e quem desaparece quando você não tem nada para oferecer. Veja quem celebra suas vitórias e quem minimiza suas conquistas. Veja quem protege seus segredos e quem usa suas vulnerabilidades contra você. E quando descobrir que alguém está te explorando, não seja como eu fui durante 40 anos. Não aceite. Não perdoe fácil. Não dê segunda chances para quem não merece primeira chance. Porque no final das contas, a vida ensina uma lição muito simples. Ou você é predador, ou você é presa. Não existe meio termo. Eu passei 68 anos sendo presa. Agora, pelos anos que me restam, vou ser outra coisa. E se isso faz de mim uma pessoa pior? Bem, pelo menos é uma pessoa que ninguém vai subestimar novamente. Lembre-se, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. E quando você mostrar para alguém quem você realmente é, certifique-se de que seja alguém que eles vão respeitar, mesmo que seja através do medo, especialmente se for através do medo.